Esse hino que acabamos de cantar está baseado em São Mateus 11, 28. É um verso bem conhecido. Venham a mim todos os que estão cansados de carregar os seus pesados fardos, e eu lhe darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Que nós possamos realmente nesta manhã encontrar o descanso. Vamos nos ajoelhar, todos aqueles que puderem. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos já recebidas na escola sabatina. Obrigado porque o Senhor já falou ao nosso coração e aprendemos tantas coisas importantes para o nosso viver diário. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Teu Santo Espírito nos trouxe nessa manhã de sábado, um sábado tão lindo que o sol brilha lá fora, e estamos aqui neste momento para te adorar. Que os nossos pensamentos possam estar concentrados aqui na Tua palavra, possamos esquecer os problemas que nós temos no nosso dia a dia, porque sabemos que todos eles estão nas Tuas mãos a partir deste momento. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado muito e, em especial, te agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa igreja. E agora queremos, ó Deus, te convidar que venha aceitar o nosso culto que estamos oferecendo a Ti. Que realmente seja um culto cheio de bênçãos, que possamos sair daqui com plena convicção que o Senhor está nos chamando para nos dar uma vida melhor. Que nós possamos estar neste momento entregando os nossos pesares, os nossos problemas, as nossas angústias nas Tuas mãos. Que o Senhor possa nos dar a Tua paz. Sabemos que muitos estão aqui com o coração pesaroso, preocupados, mas queremos, ó Deus, que o Senhor também opere milagres se for da Tua vontade. Abençoe as pessoas doentes da nossa igreja, abençoe, Senhor, as pessoas que estão precisando de uma bênção maior, quem sabe um emprego, quem sabe um filho que está fora da igreja, não sei, Senhor. Mas que todos aqueles que vieram e estão com problemas possam sair daqui na certeza que o Senhor está aqui para abençoá-los. Abençoa agora a nossa meditação na Tua palavra, que possamos aprender. Também te pedimos por toda a nossa igreja do mundo todo, especialmente pelas pessoas que sofrem perseguição por estudar a Tua palavra, que ambos possam ser convictos e esperar em Ti. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Que a bênção do nosso Deus, nosso Pai, possa estar com todos nós nessa manhã, que nós possamos, de alguma forma, nos aproximarmos mais dele ainda. Eu quero convidar a abrirmos a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 8, no versículo 20. Isaías, capítulo 8, versículo 20. Isaías, capítulo 8, versículo 20. O texto diz o seguinte: A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quero aproveitar e cumprimentar aqueles nossos seguidores pela internet, que Deus abençoe vocês. E o tema de hoje é a lei e ao testemunho, que nós estamos acompanhando hoje. Eu já vou desenvolver o assunto, mas antes eu quero conversar com você para dizer como nós somos privilegiados, todos nós. Eu diria porque encontramos com Jesus Cristo um dia, mas eu vou colocar num leque maior, que um dia nós encontramos Jesus Cristo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não que eu queira aqui levantar bandeira do tipo torcedor de futebol, o nosso time é esse, mas pelas verdades que a gente conseguiu descobrir. Me parece, quanto mais estudo a palavra, quanto mais leio, quanto mais falo, quanto mais ensino, que a Bíblia Sagrada ela se torna clara quando ela se desenvolve via Igreja Adventista. Mas quando ela se desenvolve em outras igrejas, é uma confusão, e algumas vezes é tão confuso que só nos resta dar risada, porque fica tão... Como conseguem chegar em determinadas conclusões, como que eles ensinam algumas coisas, e nós temos esse privilégio, a gente consegue vir aqui e ouvir uma verdade que vem do trono de Deus, e a gente tem essa resposta. Bom, não é porque nós aqui somos diferentes, é porque a verdade é verdade, é por isso. E a gente se encontra com a verdade e sabe que quer seguir esta verdade, e nós nos encontramos com ela. E, infelizmente, nós temos uma confusão religiosa e a cada dia está aumentando. Parece-me que
não há limites para alguém defender determinados ensinamentos que a gente não consegue compreender. Vamos pegar um só para a gente conversar aqui. Só um exemplozinho. O pessoal diz que quando alguém morre, ele vai direto para o céu. A Bíblia diz que quando alguém morre, fica na sepultura aguardando Jesus voltar. Mas eles dizem que estão aguardando Jesus voltar. Mas se estão aguardando Jesus voltar, ele vai fazer o quê se as pessoas já foram no céu? Saudade da terra? Não só resta rir, porque não pode, ou um ou outro. Não pode ficar com as duas ideias, porque elas se tornam confusas. Bom, como é que a gente consegue essa informação tão preciosa? Essa semana eu me encontrei com alguém que não é adventista e ele disse que tem uma admiração grande pela igreja adventista. Eu sei por que ele tem. Porque quando a gente conversa sobre a Bíblia, a gente fala com coerência. Porque a gente tem o conhecimento. Porque nós somos gênios? Não, nós não somos gênios. Já disse, a gente recebeu a verdade. Mas como nós recebemos a verdade? Nós recebemos a verdade vinda de Deus, que iluminou pessoas. Então, esta igreja, apesar de você poder questionar a data, porque temos uma data histórica e uma data oficial, mas eu vou colocar a histórica, é uma igreja que tem uma data de nascimento, um registro em cartório, vamos dizer assim, que é exato dia 22 de outubro de 1844. Por que eu sei dessa data? Porque eu encontro lá no livro de Daniel e somo com outros textos da Bíblia um esclarecimento das 2.300 tardes e manhãs, e eu sei que nesse dia Deus funda uma igreja. Deveria, para eles naquela época, eles estavam aguardando Jesus voltar naquele dia. Erraram nesse assunto, é verdade. Mas eu encontro lá em Daniel, melhor, em Apocalipse, no 10, que dizendo lá que ainda é necessário que se pregue ainda mais a palavra. Deus falando para nós, para a igreja adventista. Ela inicia-se com uma profecia. Mas Deus não queria que parasse apenas numa profecia, porque havia enganos, vários enganos. Entre eles este, que Jesus voltaria e não voltou. Eles não guardavam o sábado, a alimentação era completamente errada, até mais errado do que a gente consegue imaginar. Mas Deus falou, mas é aqui, ó, começou aqui. Então o que ele faz? Em 1842, ele chama uma pessoa chamada Guilherme Foy como profeta. A resposta dele foi, eu não quero não. Deus aguarda 2 anos. Em 1844 ele chama Hansel Foss, que também não aceita. Mas no final de 1844, em dezembro, porque em outubro Jesus deveria ter voltado pela crença que eles estavam estudando a palavra ali, pelo que eles estavam crendo, Deus chama uma menina jovem, 17 anos, Ellen White, e essa de imediato aceita esta palavra. Eu quero só registrar a vocês que este ano, no dia 16 de julho, vai se completar 100 anos que Ellen White morreu. Ela morreu, mas alguém já deve ter visto em alguns campuris aí, alguns encontros da igreja, algumas pessoas falando, você sabia que Ellen White vai estar aqui no encontro, na tela lá? E alguém, sério, eu quero conhecê-la, né? Mas faz 100 anos que ela morreu. Isso é comum acontecer, de vez em quando alguém faz essa piadinha. Porque ela parece que está viva. Porque os escritos dela são claros e vivos. Você consegue ler, compreender e instruir-se. Então, Ellen White era uma pessoa jovem, que na época não era muito bem aceita, apesar que já não eram os tempos bíblicos, mas as mulheres também não tinham aquela performance diante das igrejas, e Deus a chama como uma mulher, e ainda ela tinha pouco estudo, mais ou menos ali o 3º ano primário ela tinha. Que eu digo mais ou menos porque depende como que você avalia o estudo, né? Porque conforme a época se estuda bem mais com o 3º ano. Mas Deus chama uma pessoa, e que já vinha uma doença ainda, porque ela havia levado uma pedrada, ela não tinha uma boa saúde, que teoricamente não era a pessoa adequada. Mas esta pessoa aceita a mensagem de Deus, e já você encontra no livro os primeiros escritos, as suas primeiras visões, e ela descreve o povo de Deus caminhando por uma estrada estreita, indo para o céu, alguns sendo maltratados ali pelo caminho, mas a fidelidade vai até o céu. Ela está dizendo, quem quer andar no caminho de Deus, Deus vai dar forças e você vai conseguir chegar até onde Deus está falando. Olha só, no tempo de Ellen White, ali na vida dela, ela teve em torno de 2.000 visões
visões e sonhos. 2.000. Quando alguém sonha com um anjo, não significa nada, ele conta a vida inteira, né? Essa que ela teve 2.000 visões e sonhos. Ela escreveu em torno de 25 milhões de palavras. Milhões. São 100.000 páginas à mão, 4.600 artigos. Quer ter uma noção disso? Alguém aqui já escreveu um artigo? Sabe o que é um artigo, né? Um sermão, vamos dizer assim. Pequenininho que foi publicado. Alguém já escreveu? Não? Eu escrevi 2. Ah, já lá atrás? Muito bem, mano. Parabéns. Um. Eu escrevi 2. Nenhum foi publicado, mas eu fiz os 2, né? Tá lá em casa, se alguém quiser ler, depois eu passo. Mas são 4.600 que ela fez. Artigos. E disto aí você vai compilando, eles vão formando novos livros. Eu digo, a mulher morreu e ainda saem livros novos dela, né? Porque eles vão tirando das informações que ela havia escrito. O que ela escreveu? Eu vou falar alguma coisa. Escreveu sobre religião, sobre ciência, história, oratória, música, educação, administração, namoro, casamento, medicina, nutrição e profecias. Só alguma coisa. É um leque muito grande de coisas que ela escreveu. Mas quanto mais a gente se afirma nesta igreja, e eu vou falar mais uma vez, esta é a igreja de Deus. Sem medo de errar, porque quanto mais estudo, mais vejo que é. Você tem um aprendizado profundo. Quanto mais você estuda, mais você descobre. É mesmo a igreja de Deus. Este é o caminho. Mas existem algumas pessoas, e algumas de fora, e olha, agora a parte triste, algumas de dentro, que resolvem escrever coisas contra a nossa igreja. Alguns resolvem escrever contra Ellen White. Sabe o que dizem? Dizem que ela era uma pessoa que copiou. Irmãos, Ellen White, ela nunca disse, em momento algum, que ela era infalível. Ela se reconhecia também como uma pessoa que poderia falir. Nenhum momento ela disse que ela era uma santa. Nenhum momento ela disse que era deusa. Nenhum momento ela disse que era um anjo. O que ela era? Uma irmã da nossa igreja. Mas que Deus estava usando ela como infalível. Em nenhum momento ela disse que Deus foi falando, ditando e ela foi escrevendo. Ela foi escrevendo assim. Nenhum momento. Por sinal, nenhum dos profetas bíblicos dizem isso que Deus ditou. Você pode pegar bem claro sobre João no Apocalipse. João mostravam para ele o céu e dizia, vê e escreve. Ele queria perguntar para o anjo não, vê e escreve. Você vai escrever com tuas palavras. Então, conforme as palavras, você pode encontrar sim alguma coisa que você possa questionar. Mas quando você vai lá no fundo, na raiz, naquilo que vem de Deus, você vai encontrar alguém que testemunha de Deus, como qualquer profeta. Assim ela era Ellen White. Olha, vamos lá, nós estamos há 100 anos da morte dela. Você sabe que dos escritores que foram traduzidos, você tem Lenin em primeiro lugar com 222 traduções, línguas diferentes. E eu tenho em quarto lugar Ellen White com 126 traduções, países diferentes. Aí para você ter uma ideia, uma noção desta profundidade, Shakespeare está em sexto lugar com 111 traduções dos outros países. Shakespeare. Ellen White que não é Shakespeare. Há uma tradução para todos os lugares. Como você consegue isto? Porque a igreja é forte? Não, porque Deus é forte. Porque Deus há um interesse que esta verdade chegue a outras pessoas. Abra sua Bíblia agora no livro de Números. Vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto. Números. Números capítulo 24. Números capítulo 24. Versículo 16. Números 24, versículo 16. O finalzinho que mais interessa para nossa informação agora. Eu já digo por quê. Diz lá, olha, a palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão de Todo-Poderoso. Prostra-se, porém, de olhos abertos. Agora vamos a Daniel, capítulo 10, versículo 17. Daniel, capítulo 10, versículo 17. Daniel 10, versículo 17. E deixa a Bíblia aberta que eu vou ler mais umas duas passagens aí de Daniel. Ok? Daqui a pouco eu leio novamente. Daniel 10, verso 17.
Encontraram? Como, pois, pôde o servo do meu senhor falar como o meu senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim, diz aqui o texto. Olha, existe muita gente por aí que se diz profeta. É um leque tão grande de profetas que sinceramente, eu conversando com uma pessoa outro dia, ela estava conhecendo a nossa igreja e ela me conta que perto da casa dela tem uma igreja e ela foi na casa dela, na igreja. Essa senhora tem entre 50 e 60 anos, ela tinha na época. E quando ela chegou lá, o pastor teve uma revelação de que alguém estava sendo traída pelo marido, maltratado, e que viesse à frente para ele orar. Essa senhora entendeu que era para ela, mas ela ficou sentada. Segunda noite, mesma coisa. Terceira noite, ela levantou a mão e falou, pastor, o senhor está chamando a mim? Ela, sim, é você que eu estou falando. Mas pastor, eu nunca casei na minha vida. Então há uns profetas estranhos assim que aparecem por aí. Ele enxuta, ele viu a mulher sozinha, pensou, brigou em casa, está vindo para a igreja. Mas agora eu encontro Ellen White com milhares de testemunhas das suas visões. Eu vou falar de uma pessoa que testemunhou, J.N. Lowry Bowling. O nome é complicado, é isso mesmo, é Lowry Bowling. Ele testemunhou 50 vezes que ela estava em visão. 50 vezes ele estava presente. E ele pôde ver aos diversos momentos que esta mulher, ela se desfalecia. Lembra que a gente leu agora há pouco que ela ficava fraco? Mas ao mesmo tempo, havia uma força sobrenatural no momento seguinte, que ficava forte. Ele conta que ela não respirava, que seus olhos não fechavam. Ele diz assim, ela não fechava os olhos, mas não parecia assim, congelada, parecia assim, admirada com algo que estava vendo, e os olhos dela estavam só não piscando, mas ela estava com um semblante agradável, como alguém que estava feliz. Ele conta, 50 vezes ele pôde ver isto. Mas um dia, alguém resolveu chamar um médico, junto ali com este personagem, com essa testemunha. E eles chamaram o Dr. Fleming, que não era adventista. E então, conversando, analisando, medindo pulso, medindo respiração, olhando seus olhos, ele falou assim, olha, não tenho dúvida, ela não está respirando. E daí perguntaram a ele, então, mas doutor, como pode isto? E ele falou, eu não sei, o que eu sei é que eu vou embora dessa casa. Ele não conseguia explicar, ele queria explicar, ele não sabia, se assustou. Por que Deus dava esses sinais a ela? Dava esses sinais para que nós pudéssemos saber que Deus estava falando com ela. E ele fez com outros profetas. Você está com a Bíblia, Daniel 7 agora. Daniel 10, verso 7. Daniel 10, verso 7. Olha o que acontecia com Daniel. Seguindo Daniel aqui, a mesma ideia, olha, ó. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Olha só, igualzinha a história, a pessoa ficou com medo do que estava acontecendo ali. Numa dessas visões, irmãos, na cidade de Battle Creek, Tiago White, seu esposo, ela estava à frente da igreja, assim, semelhante como nós estamos aqui, ok? Só que ela aqui à frente. E enquanto ela estava à frente, a igreja, Ellen White estava em visão. E Tiago White, conhecendo, olhou para ela, ela está em visão. 2000 vezes, um dia ele aprende quando é que ela entra em visão. E não sei se coincidência ou porque Deus a fez, ela estava com as duas mãos assim ao seu peito e assistindo. Provavelmente, imagino eu, imaginação minha, ela estava assim porque ela estava admirada com o que estava acontecendo. Mas ela tinha uma força física sobrenatural e ela tinha, com 17 anos, 36 quilos. Era uma pessoa assim, robusta mesmo, né? Claro que depois, mais tarde, ela cresce, mas não chega tanto. Então, Tiago White perguntou à igreja, enquanto ela estava parada, perguntou, há aqui alguém que tem dúvidas sobre o efeito de Deus nela, que o que ela tem para dizer vem de Deus? Não é que apareceu uns 2 ou 3 lá? E ele falou assim, então, por favor, venha à frente. Eram homens fortes, bem fortes, você sabe. Nós não estávamos na época da informática, nós estávamos na época do trabalho braçal, os homens eram fortes mesmo. E então ele disse assim para eles, por favor, pegue um deles, a mão dela, uma mão só,
e você com as duas mãos, e tire a mão dela do lugar. E esse homem ficou, só faltou colocar o pé na barriga dela. Ficou puxando, ela não se mexia, nem nada. E aí, de tanto forçar, um irmão disse, pastor, falando a Tiago White, ele vai machucá-la. E ele respondeu, não vai machucá-la, porque ela está protegida pelo poder de Deus. E insistiu, faz o seguinte, esquece a mão dela, pega um dedo dela e tira do lugar. E aquele homem forte foi tirar o dedo dela e não conseguiu. Mas só que ela estava em visão, e nas visões dela, é como se ela mudasse o cenário para ela. Ela não estava ali, ela estava em outro lugar. Então, conforme a visão acontecia, ela se movimentava. Como se ela andasse para cá, como se ela apontasse alguma coisa, como se ela se admirasse. E nisso, na visão dela, ela tinha movimentos. Então, Tiago White pediu aos homens, faz o seguinte, um de cada um, pega no pulso dela e impeça que ela se movimente. E eles seguraram firme na mão dela e ela ficou movimentando aqueles dois homens para lá, porque quando ela apontava alguma coisa, aquele negócio era apontado. Então, eles viam que ela tinha toda a descrição que a Bíblia menciona da força física, do semblante de Deus que estava, aonde ela estava falando, mas isto não era. Poderíamos dizer que era um excelente truque. Mas tinha mais coisas. Não era apenas isto, porque ela tinha, o que lemos agora há pouco em Isaías, a lei e o testemunho. O que ela dizia era o que apresentava a Bíblia Sagrada. Eu vou mudar a palavra, o que ela diz, porque continua escrito, e você pode ter acesso às informações das palavras de Ellen White. Ela em nenhum momento ela distorceu a Bíblia, em nenhum momento ela deixou de apontar a Bíblia Sagrada, em nenhum momento ela deixou de apontar a Jesus Cristo. Em todos os instantes ela apontava e dizia claramente das coisas de Jesus. Nunca desviou isto, nunca mudou. Abra a Bíblia, Jeremias capítulo 28, versículo 9. Jeremias capítulo 28, você estava em Daniel, é um pouco antes. Capítulo 28, versículo 9. Olha só, a palavra que eu vou usar aqui, ela vai ser ao contrário do que eu vou dar de exemplo. Mas ela está aqui, olha. 28, verso 9, Jeremias 28, verso 9, diz, o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato e enviado do Senhor. Ou seja, se falar algo que vai acontecer, tem que acontecer. E olha, tudo que Ellen White disse que aconteceria, aconteceu. Só não aconteceu aquilo que está para acontecer ainda. Que nós estamos aguardando, que são os últimos instantes da história na humanidade. Nós estamos aguardando. E nós estamos aguardando porque sabemos o que temos que aguardar. Porque ela tem ensinado. Ela tem dito isto. Em certa ocasião, ela teve uma visão numa reunião, com muitos irmãos ali presentes. E ela estava, você lembra, ela vivia em 1800 e alguma coisa ali, depende do ano que você está falando, mas ela estava perto ali de 1860. E antes da guerra entre sul e norte dos americanos, os especialistas diziam que não haveria guerra, que eles iam acertar tudo. Os especialistas apontavam pela paz. Os especialistas de guerra dos dois lados diziam que, bem capaz que um país vai brigar consigo mesmo. E Ellen White, em visão, viu a guerra. Ela assistiu à guerra. E quando seus olhos voltaram ao normal, ela disse, aqui entre nós, os filhos de vocês, infelizmente, vão perder a vida nesta guerra. E ela descreve a guerra. E ela conta, e ela escreve sobre a guerra. Mais tarde, depois da guerra, não antes da guerra, Bradford escreveu um livro chamado Anos da Guerra. Ele escreveu junto com Jeb Stuart. E a descrição que ele conta da guerra, a batalha que ele descreve, é coerente com a batalha que Ellen White descrevia. Antes ela disse, Deus mostrou e viu. Ela estava presente, vendo. Deus estava agindo com ela e vendo com ela. Ellen White era alguém que falava e a igreja daquela época entendia que Deus é que estava falando. Era uma pessoa assim que se dela disse, está dito. Precisava de compreender o que estava acontecendo. Não era uma questão de fanatismo, de seguir o líder, mas era uma questão de entender que Deus falava com a igreja. Eu não sou profeta. E como dizia um professor meu, nem filho de profeta. Nem você é. Pelo menos não nesse sentido, que somos todos profetas porque somos mensageiros de Deus.
Mas nesse sentido de Deus falar direto comigo, não somos. Mas nem preciso ser. Porque eu tenho o conhecimento, porque Deus já deu o conhecimento. E aí, irmãos, nós encontramos agora, atrás aqui da igreja, lá nós temos naquele mural ali, naquele painel ali, os livros de Ellen White, talvez não todos, mas um bom tanto, que você pode emprestá-los e ler. Não paga nada por eles. Mas não quero ter o meu. Esses dias a igreja estava vendendo uma coleção boa por R$10, uma coleção por R$10. E alguém diz, mas eu não peguei. Então pega teu celular, o teu tablet e baixa um aplicativo de graça e você tem todos os livros dela, todos daí. Aí alguém fala, mas eu queria inglês. Tem também. Tem, tudo que tem língua. Tá lá, só baixar, escolhe o idioma que você quer e abaixa. Alguém fala, minha vista está cansada, dá uma preguiça de ler. Então faz o seguinte, vai na internet, abaixa o audiobook. Você tem um monte de livros dela. Vai lá e é livro lido, é facinho, não precisa nem ler, está lido. Você só bota para tocar e escuta o que ela tem para dizer. Mas se alguém começa a opinar sobre ela, falar sobre ela, e eu tenho a pergunta, que livro leu? O que leu? Como você opina de uma coisa que não conhece? Basta ler os escritos dela. E olha, faz as continhas comigo. O livro Desejados das Nações, escrito, fora aquelas partes que vêm para lá e para cá, tem 830 páginas. Pensa quanto tempo você levaria para escrever um livro deste. Daí você fala, mas tem que ter estudo, mas ela não tinha. E você não pode errar nada, porque se errar em algum momento da história, alguém vai falar que você errou. E ela tinha que escrever, sabe? Para ler esse livro vai gastar um tempão para ler um livro. Imagine para escrever. E aquelas coleções todas de livros, milhares e milhares de páginas escritas, e ela dando informação, e nenhum livro era publicado sem que ela conferisse palavra por palavra. Porque ela estava preocupada que alguém errasse em algum momento. Não que houvesse ideias de fazer errado, mas de errar por errar mesmo. Então ela queria conferir. Passava a vida dela pregando, viajando, escrevendo, lendo. Deus fala com você, fala comigo. Nós precisamos ter um profeta que fale da lei do testemunho. A igreja de Deus precisa ter um profeta que não erre, que tenha sua precisão nas suas profecias. A igreja de Deus precisa de um profeta que confesse, que mostre Jesus Cristo. A igreja de Deus precisa de um profeta e esta igreja tem uma profetisa. Mas aí que nós vamos vivendo a sociedade agora. Olha que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma sociedade que estão lendo autores que, sinceramente, não tem moral nenhuma para escrever alguma coisa. Autores que inventam delírios e começam a ensinar coisas. Antes de ler um delírio desse, lê um livro de Ellen White. Aí alguém está indo por outro caminho, está indo pelo caminho da internet com textozinhos, com videozinhos, mostrando coisinhas. Outro dia, você sabe, Barack Obama disse que a lei dominical vinha. Tudo falso, né? Tudo tradução errada. Mas se ele falasse que tenho eu com Barack Obama, ele não é meu profeta. Nós temos a mensagem. Eu tenho a Bíblia Sagrada. E tenho quem me explique a Bíblia Sagrada. Basta ler. E vou dizer para você o seguinte. Se você ler as coleções de Ellen White, quem tiver em tua volta que se cuide, porque você vai ficar um gênio da Bíblia. Mas se você não ler o que ela tem ensinado, você vai ficar completamente perdido quando houver perseguições, quando houver falsos ensinos, quando houverem pessoas dizendo coisas que não são verdades. É capaz de você correr para uma dessas igrejas atrás de milagres por aí. Aí você fala, será que tem? Eu vi pessoalmente, a pessoa disse para mim que queria ir na igreja porque ela faz milagre. Você sabe que os milagres são falsos? E se for verdadeiro, também não quero eles, porque não vem da lei do testemunho. Somente você consegue estar seguro se você está apto a aprender. Sabe, nós temos alguns defeitos e entre os defeitos que nós temos, defeitos de ser brasileiro, o brasileiro não é muito fã de ler, né? Alguém me contou que na Argentina, eu estou falando que me contaram, na Argentina nos livros tem comerciais, tem propagandas, que o argentino gosta de ler, então já vendem com propagandas ali. Não sei se isto é porque não tive essa possibilidade de conferir, mas me contaram assim. No Brasil, para você fazer alguém ler, você pode até fazer comprar o livro, mas fazer ler que é um negócio, né? Mas a gente tem que quebrar esse defeito. E temos que passar a ler. Se você não consegue ler um livro inteiro, lê porções dele. Lê um trecho dele. Outro dia lê outro trecho. Outro dia lê outro trecho. E você começa a compreender como é que Deus tem falado comigo e com você. Deus fala comigo e com você pela natureza. Deus fala comigo e com você pela Bíblia Sagrada.
Deus fala comigo e com você pelos escritos de Ellen White. Mas se a gente não vai a eles, é como se eu dissesse, eu não quero que Deus fale comigo. Deve você pensar que tem gente assim? Tem, eu já até contei para vocês outro dia. Alguém disse para mim que não leria o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, porque Deus perdoa os ignorantes, então eu não vou ler. É um tremendo ignorante mesmo, né? Porque ele tem informação e não quer ler. Você sabe que esse tipo de perdão não tem. Você tem o conhecimento, tem que ir até ele. Agora, eu tenho uma informação só para você pensar o seguinte. Como é que eu sei que essas coisas são verdades? Bom, eu tenho as provas. Parte delas eu já mostrei para vocês. Mas eu quero dar uma outra prova a mais. Você está estudando aí na lição da Escola Sabatina sobre a vida de Jesus e nós já tivemos agora a Semana Santa, estudamos sobre a crucificação de Jesus. Quando menino, eu pensei comigo, ainda bem que eu não nasci naquela época. Porque se eu nascesse, provavelmente não creria em Jesus. Porque como é que você acreditar que um homem pobre, de roupa simples, barbado, simples, empoeirado, era Deus? Eu pensava comigo, quando eu visse eu não ia acreditá-lo. Mas eu esqueci de um pontozinho, irmãos. Eu esqueci que o Espírito Santo dizia àquelas pessoas que ele era Deus. Todas as pessoas, quando se encontravam com Jesus, o Espírito Santo apontava, é este. Todos eles sabiam que era ele, mesmo que não tivesse o conhecimento profundo das profecias, porque o Espírito dizia. E o Espírito Santo fala comigo e com você. E ele diz o que é verdade e o que não é verdade. Eu preciso sim do conhecimento através dos escritos de Ellen White, mas eu sei se eu devo ou não devo ler. Por quê? Porque o Espírito Santo diz para eu ler. O Espírito Santo diz para eu buscar a verdade. O Espírito Santo me diz que passo eu devo de dar na minha vida. Por isso estou vivendo na igreja de Deus. É o Espírito do Senhor que guia a mim e a você. Mas quando o Espírito Santo fala e nós não ouvimos, nós ficamos iguais a qualquer pessoa que está perdido, que não tem a verdade. Mas quando eu deixo o Espírito Santo falar comigo, eu deixo ele agir na minha vida. E quando ele me diz, leia, estude, se prepare. Os dias da terra estão se acabando. A mensagem tem que ser pregada. Você precisa de conhecimento, você precisa de entusiasmo. Sabe que entusiasmo, traduzindo a palavra ali, quer dizer Deus dentro. Você precisa ter Deus dentro de você. E Deus vai agir. Então, de tudo isto, irmãos, de tantos anos de escritos, de tantos anos de Deus falando com sua igreja, e Deus ensinando a sua igreja, nós ainda precisamos estar ouvindo o que o Espírito Santo nos diz. E eu sei o que o Espírito Santo nos diz. Nos diz para sermos fiéis, nos diz para servirmos, para trabalharmos, e nos diz para nos enchermos do conhecimento daquilo que Deus deixou para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos ter uma canção agora. Cadê? Vamos ficar em pé e orarmos ao Senhor. Nosso Pai amado, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Criador, nosso mantenedor. Aqui está a tua igreja, Senhor. A tua igreja que busca seguir o Senhor, busca ser fiel a Ti, que busca a mensagem que vem do Espírito Santo, que busca a mensagem que vem do dom de profecia, Senhor. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas nós queremos nos tornarmos perfeitos para adorarmos o Senhor ainda melhor do que já fazemos. Por isso eu quero lhe pedir, Senhor, continue tocando a nossa vida com o poder do Espírito Santo. Afaste de nós os enganos. Sabemos que Satanás está irado com esta igreja, porque esta igreja aponta a verdade que o Senhor tem ensinado. Mas nós queremos ser protegidos pelo Senhor, guiados pelo Senhor, e buscando da Bíblia Sagrada, buscando do estudo da Tua Palavra, das orientações através dos escritos de Ellen White, que nós possamos estar ainda mais fortalecidos. E quando houver enganos, quando houver orientações erradas e cristãos se afastam do Senhor, que não sejamos nós, Senhor, que nós possamos estar fortalecidos em Ti. Mas que também possamos nós, como mensageiros Teus, como pequenos profetas Seus, estarmos levando a Sua verdade a outras pessoas. Que esta verdade que nós temos não fique aqui nessas 4 paredes, mas que elas possam ficar abertas a todos que querem receber do conhecimento que vem do Senhor. Eu quero lhe pedir, Senhor, vá conosco até os nossos lares, nos acompanhe no restante desse dia, que esse sábado seja ainda mais abençoado do que já está sendo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.